um salmo, que eu peço que coloque na tela aí, um salmo que nos dá base para termos essa dúvida. Diz ali o salmista: certamente Deus é bom com Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pelo que tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. E aí o texto continua. O salmista, no Salmo 73, ele traz esse questionamento, um questionamento importante. Por que será que o ímpio prospera? E é essa pergunta que eu quero colocar na tela agora para você e para os nossos pastores aqui, para começarmos respondendo a essa pergunta aí da tela. Vamos lá? Por que os ímpios prosperam? Não é incoerente isso, gente? Pessoas maldosas, e nós temos tantos exemplos, inclusive no nosso país, pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas que fazem mil coisas erradas e ricas, vivem tirando férias sei lá, na neve, lá no Caribe, e eu vejo o trabalhador lá sofrendo. Não é um boi na linha aí, não? O que vocês pensam sobre isso? Coloca o grilo aí enquanto... o negócio tá bom aqui hoje. O Salmo 73 é bem sugestivo com relação a isso. A gente leu só a primeira parte do Salmo, porque a segunda parte acho que responde um pouco a pergunta. Por que os ímpios prosperam? Nem todos ímpios prosperam. Essa é a verdade. E outra coisa, se a gente for medir prosperidade só com finanças, né? Que não é, pelo menos do meu ponto de vista, essa a maneira de interpretar corretamente prosperidade. Mas porque eles são gente e porque eles estão aproveitando algumas oportunidades. Por exemplo, há algumas leis que Deus colocou na Bíblia, mas que são universais. A da prosperidade financeira é uma delas. Por exemplo, diz assim: o generoso prosperará. Não está falando que é o justo, o generoso. E muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma relação com Deus, descobriram isso e estão apostando nisso. Se a gente for olhar para os bilionários do mundo, eles aplicam esse princípio. Que se você for ouvir uma palestra de alguém sobre economia, mesmo que não seja cristão, nada a ver com a Bíblia, eles têm separado 10% do que ganham para generosidade, para doações. E o princípio universal é: o generoso prospera. Outra realidade bíblica: sempre vai haver pobre na terra. Sempre vai haver gente que é mais pobre e gente que é mais rico. A Bíblia não gasta o seu tempo, pelo menos na minha concepção, em explicar por que esse prosperou sendo ímpio e esse não prosperou sendo justo. Há justos muito prósperos financeiramente e há ímpios, tecnicamente, que a Bíblia chama de ímpio, né? Os que não têm conexão com Jesus, que também estão numa faixa de miséria, às vezes de pobreza também. Eu não ligaria muito essa questão que o avanço financeiro é privilégio de uns porque andam com Jesus e de outros perdem esse privilégio porque não andam com Jesus. Mas aí você vai estar dando um tiro na teologia da prosperidade, né? Porque a teologia da prosperidade diz exatamente isso. Seja fiel ao Senhor e você vai prosperar materialmente, financeiramente, concorda? E aí entra aquela questão: e aqueles que não prosperaram? É porque estão tão em pecado. Tá. Esse é o problema, que aí a gente joga o pecado para cima deles. Por que há um tanto de pessoas que hoje estão desigrejados? Fizemos um programa um tempo atrás, né? Um dos motivos é esse. São promessas que Deus não fez. Decepções não com Deus, é com a igreja, né? Exatamente. Inclusive, o nosso querido, o Rosinaldo, nosso amigo lá do Rio de Janeiro. Oi, Rosinaldo, obrigado, viu, querido, pela mensagem. Ele é de Cordeiro, no Rio de Janeiro. Ele parabeniza a gente pelo programa e diz: olha, às vezes nós vemos a prosperidade no ângulo financeiro e não é exatamente isso. Prosperidade, para mim, é vida eterna. Então, nesse caso, Gustavo, o ímpio não prospera. Se a gente olhar a prosperidade da perspectiva de eternidade, né? Eu também, a explicação do reverendo foi muito, muito completa já, né? Mas eu começaria nesse sentido mesmo, da prosperidade, né? É interessante que no pensamento judeu, a palavra shalom, que nós traduzimos como paz, ela
tem uma infinita gana de bênçãos, né? Então fala sobre salvação, sobre paz, sobre prosperidade, sobre saúde, sobre bem-estar no seu lar, sobre uma paz que é uma capacidade para as guerras conforme Deus, quer dizer, habilitação de Deus mesmo. Então só a Shalom traz para nós uma gana de variedades das bênçãos de Deus. Então a prosperidade eu também vejo assim, ela não é só o enriquecimento. Talvez se a pergunta, né, se a gente pudesse reapontar a pergunta, por que os ímpios eles enriquecem? Aí nós teríamos algumas outras explicações. Mas a prosperidade do ímpio, como a Bíblia diz, ela é muito passageiro, né? O próprio Salmos 73, que o senhor começou lendo aqui no começo do programa, no versículo 17 e 18, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quer dizer, ele fala sobre esse final. E no Salmo de número 1, o versículo 4, ele diz: os ímpios não são assim, falando com relação à frutificação do justo. Então os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. A expressão de perecer também é que o caminho do ímpio será desfeito pós ele. Então ele não tem legado para frente. Se for enriquecimento, é um enriquecimento temporário. Ou talvez o que nos indigna, né, olhar para, por exemplo, para a condição de algumas pessoas, Sim. por exemplo, para políticos brasileiros. Sim. E dizer, meu Deus, mas eles foram pegos com quantos milhões, eles têm tantas casas, tantos bens. Mas nós estamos vendo, por exemplo, a curva virar um pouco mais. Quer dizer, quem construiu o seu castelo sobre princípios de impiedade, uma hora o vento passa e aquilo se desfaz, se desmancha. Então, talvez não seja a verdadeira prosperidade. É um enriquecimento, é um usufruto, mas esse caminho ele perece, ele não vai ter sustento, ele não vai ter legado. Realmente, eu fico imaginando, por exemplo, algum dos nossos governantes, até mesmo o ex-presidente, eu fico pensando, meu Deus, mas que aposentadoria turbulenta, que falta de paz em um momento onde ele poderia ser uma referência, poderia ter a sua família, né, benquista, pelo contrário, está sobre tantos questionamentos, porque foi montado sobre princípios de será que, então, legalidade. Eu não sei, queria que vocês me ajudassem a compreender, porque parece que o começo do Salmo 73, há essa dúvida mesmo, assim, Sim. Por que o maldoso, na linguagem, o ímpio, se deu bem materialmente? Ficou rico, ficou bem, porque a gente, hoje em dia, da mesma forma que o começo do Salmo 73, muitos de nós olhamos mesmo para pessoas que são corruptas, pessoas, por exemplo, tem muita gente que está assistindo a gente que é empresário e é cristão, fiel, Sim. paga os impostos e vê o que o concorrente dele, que também é empresário, no mesmo ramo, está ficando rico e o cara suborna, o cara não paga impostos, o cara, sei lá, falsifica nota fiscal. Isso dá uma indignação na gente, não dá não? Pensar nessa questão de, como o irmão lá de Cordeiro disse, diminuir o conceito de prosperidade a coisa que a gente pode ver, pegar, apalpar, é sofrer. O que o salmista, Asaf, né, do 73, que escreveu o Salmo 73, ele foi se medindo com as outras pessoas que tinham mais que ele. A gente não vê ele falando de pessoas que tinham menos que ele. Exatamente. E esse é um grande problema que a gente enfrenta, se a gente usar as medidas da terra para se medir, ou permitir que a gente seja medido pelas medidas da terra. E isso a gente transfere para bênçãos. Então a gente vai mensurar bênçãos. Nossa realidade de comunidade da fé, lá na Oitava, por exemplo, a gente fala de bênçãos com medida e bênçãos sem medidas. Então, tem bênçãos com medidas. Essa do avanço, da superação, do galgar degraus na caminhada acadêmica, empresarial, profissional, financeira, é um deles. E o grande X da questão é: todo mundo vai ser rico. Todo mundo vai ser cheio do dinheiro? Se todo mundo for cheio do dinheiro, quem vai trabalhar para quem? Essa é uma questão. Então, eu volto àquela questão das oportunidades, pessoas que se preparam, pessoas que estão prontas para abraçar essa oportunidade que aparecer. No caso do salmista, ele começou comparando, ele estava vendo situação difícil,
O cachorro do vizinho late menos que o meu menino adoece mais do que o dele. A grama dele é mais verde. Então a gente mas hoje em dia isso acontece. Isso acontece com igreja. Eu estava passando, outro dia estava vendo, né? Porque o número de igrejas cada dia aumenta na nossa cidade. Mas muitos pastores têm esse conflito. Está passando e vê a outra igreja cheia. Aí ele pensa, minha igreja não está cheia. E ele vê aquele crescimento quantitativo daquela igreja como prosperidade. E a gente sabe, por exemplo, que as igrejas neopentecostais, que cresceram muito no final do século XX, início do século XXI, cresceram com esse discurso da prosperidade material. Sim. Venha para cá que você vai se tornar empresário. Pode perceber que a mídia, as propagandas são essas. E o salmista lá, o Asaf, eu acho que no começo ele admite isso, assim, que eu estou olhando para o vizinho, o cachorro dele late menos que o meu, a mulher dele é mais bonita que a minha. O time dele é melhor que o meu. O time dele é melhor que o meu. Fala o cruzeiro dele. E tem outra, desculpa, uma participação assim. Não seria melhor a gente voltar os olhos para a palavra de Deus como um todo? Porque o Salmo 73 não termina como ele começou. Aliás, a maioria dos salmos começa de um jeito e termina... Tem um, se eu não estou enganado, que é o 88, que termina o cara meio desorientado ainda. Mas por que a gente não dá uma olhadinha para os apóstolos? A gente vê os caras reclamando que eles não prosperavam. E que o Império Romano estava cheio de grana, cheio de poder. A gente não vê. A gente vê Paulo reclamando? Não vê. Paulo diz, eu aprendi, eu tinha, não tenho mais. Então, eu sei ter, mas também sei não ter. Você está até mencionando, pastor, coloca na tela aí a segunda pergunta, que a gente já vai aproveitar, porque as duas estão ligadas. Por que os justos sofrem? Você falou de Paulo aí. Rapaz, o cara foi para a cadeia. O cara tinha muito e foi perdendo. Então, quando a gente vê a história de Paulo, eu acho necessário passar pelo capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele vai descrever o que ele passou. E por que ele passou o que ele passou? Ele tem algumas expressões que a gente vê com Jó, a gente vê com Davi, a gente vê com José. A questão da certeza, da convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Não me falaram, não. Eu tenho convicção, experiência pessoal. Por isso que eu faço o que eu faço, eu falo o que eu falo, eu vou onde eu vou, eu prego o que eu prego. Com relação à questão de o justo sofrer, o bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É claro que é um extremo que eu vou falar, eu li a frase de um teólogo esses dias. Uma coisa ruim aconteceu com um único bom, que ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Claro que eu estou dando um radicalizado? Estou, mas Jesus mesmo disse, por que você está me chamando de bom? Só tem um só que é Deus. A gente é humano, a gente está vivendo num mundo que está sepultado no Satanás. A gente não pode esperar tapetes vermelhos por onde a gente passar. E essa ideia de que a gente é cabeça e não cauda, no sentido que a gente não vai sofrer, ontem a gente estava com uma reflexão em Daniel 9. Está na Bíblia esse trem? De? Ser cabeça, ser cauda? Está lá em Deuteronômio, né? Que na nação de Israel seria cabeça e não cauda, Deuteronômio 28, por exemplo, Levítico 26, Sim. Levítico 7, se vocês obedecerem, fizerem isso, vocês vão ser cabeça e não cauda. Agora, se vocês desobedecerem... Então, a gente quer o fruto de alguma coisa que a gente não plantou. A gente quer colher o fruto de uma semente que a gente não plantou. A gente quer o poder, mas a gente não quer a rendição. A gente quer o Pentecostes, mas a gente não quer o Calvário. A gente quer os benefícios da ressurreição, mas a gente não quer a morte. Aí uma incoerência, não vamos ter. Então, uma reflexão que estava fazendo de Daniel 9, a oração de Daniel 9, é muito legal, porque eles estavam com um problema enorme, enorme. Mas o que a gente aprende ali? A Babilônia estava no topo, mas o foco não era a Babilônia, o foco era Israel. Quando a gente está nessa questão da primeira parte do Salmo 73, porque o outro prospera e eu não prospero, o outro avança e eu não avanço, a gente acha que Deus esqueceu da gente e está priorizando o outro, privilegiando o outro. Mas não, nós somos o centro. Deus está olhando para a gente. O que está acontecendo é uma oportunidade da gente ser tratado, treinado e melhorado. Mas se a gente ficar se medindo, eu tenho mais, eu tenho menos, se eu não estou enganado, pastor Gustavo, João escreve nas suas cartas, tem Joãozinho e Joãozão, né? Os três Joãozinhos lá. Assim como é próspera a sua alma. Eu gosto muito de ler Paulo falando que nós não temos nada, mas estamos enriquecendo a muitos. Acho que é uma mudança de mentalidade e percepção das Escrituras para a gente não sofrer quando não tiver. Porque se a gente não souber não ter,
eu acho que a gente não vai saber ter. Agora, eu fico assim pensando, várias pessoas estão assistindo a gente agora do hospital, seja alguém que está no leito de enfermidade ou alguém que está acompanhando. E muitas vezes essa pessoa que está no leito de enfermidade é uma pessoa fiel, é uma pessoa bondosa, bom pai, boa mãe, bom filho, e está passando isso aí. Muitas pessoas, eu queria que o Gustavo me explicasse o que fazer diante disso. Muitos pastores até vão lá e falam assim, não, você tem que confessar seu pecado, você fez alguma coisa para estar aí. Eu declaro a cura. E aí, não, e é pior que condiciona a cura, joga a culpa no enfermo. Porque nem toda enfermidade é consequência direta de um pecado, que eu digo, contemporâneo. Concorda? Individual, né? É individual. Você só está apertando hoje, hein? Não, mas Mas é interessante quando Jesus ele vai curar um cego, aí os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus diz que aquela enfermidade era para a glória de Deus. A expressão que nós entendemos ali é que Jesus está dizendo o seguinte, nem ele nem os pais pecaram. Mas se nós arrematarmos para a história da humanidade, em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou. Sim. E com o pecado veio suas consequências. O salário do pecado é a morte, mas um dos prelúdios da morte é a enfermidade. Então a enfermidade, ela tocou no ser humano desde Gênesis capítulo 3. Então, quando nós pensamos que estamos nesse mundo suscetível, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Esse homem do pó da terra, ele está suscetível a doenças, seja ele justo ou não, seja alguém de fé ou não. Agora, é claro que o justo, em Cristo Jesus, ele crê em resgates, ele crê em curas, ele crê em operações de Deus. Não quer dizer que ele não vai passar por, Sim. mas ele vai passar com o Senhor Sim. de uma forma bem diferente. Né? Sim. Eu fico pensando, Billy Graham, né, que 99 anos, uma vida assim maravilhosa. Hoje eu estava até arrumando a biblioteca lá, vi um livro dele chamado Espírito Santo. Né? Quer dizer, Billy Graham influenciou tantas e tantas pessoas, morreu. Sim. Estava enfermo, morreu. Infelizmente é uma promessa que Deus precisou de liberar em Gênesis 3 também, que do pó veio e do pó retornará. Sim. Pela situação do pecado. Né? Aí, assim, eu acho muita maldade, sinceramente, eu acho maldade. Os pastores, nós pastores, ou um líder que uma pessoa está sofrendo e ela quer necessariamente julgar a culpa do sofrimento, da enfermidade. Eu acho que como pastores, às vezes nós estamos lendo pouco a Bíblia, ou não lendo ela na totalidade. Tiago fala sobre sofrimento, suportar sofrimento, tende por grande alegria por passagens por várias provações. Pedro fala sobre sofrimento, Paulo em várias cartas fala sobre sofrimento. Jesus fala que ele deixa a paz diferente do mundo, mas que nós passaremos por aflições. Então, assim, parece que a igreja primitiva, ela estava muito mais preparada para sofrer e saber qual o motivo do verdadeiro sofrimento, não sobre maldições, nem nada nesse sentido de doenças ou, no sentido assim, ataques malignos. Mas ele estava dizendo sobre o sofrimento de fazer a justiça. Sim. De, em fazer a vontade de Deus, está no mundo corrompido que vai ser perseguido. E você é bem-aventurado. Tem vários textos da Bíblia sobre isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.